Oi, gente! Nós já estamos quase no meio de janeiro e esse é o nosso primeiro vídeo de 2021. Eu já estava com muita saudade de fazer os vídeos e de compartilhar com vocês as coisas que eu ando fazendo. E hoje eu vou fazer junto com vocês uma técnica de patchwork, que é o seminole coração. Coração porque no centro da nossa faixa vai formar esse coraçãozinho. E eu vou mostrar aqui colocando um barrado de seminole, mas com ele dá para você fazer muita coisa. Você pode alterar os tamanhos e você pode fazer trilho para mesa, você pode fazer barrado para cortina, usar em fronha, usar em lençol. Olha, é uma infinidade enorme de coisas que você pode fazer usando o patchwork e o seminole coração. A gente vai precisar de 2 ou 3 estampas. Por que 2 ou 3? Você pode fazer a parte de cima e a parte de baixo do coração diferentes, ou você pode fazer o mesmo tecido em cima e embaixo. O importante é que o centro das nossas faixas sejam iguais para que formem o nosso coraçãozinho. No tecido que vai ser o central, o coraçãozinho, a gente vai precisar de 2 faixas de tecido, uma medindo 3,5 e uma medindo 6. E no outro tecido, ou nos outros tecidos, a gente vai precisar de mais 4 faixas, sendo uma de 3,5 e 3 medindo 6 centímetros. Isso a gente tá falando da altura. A largura, eu tô usando a largura inteira do meu tecido, porque, como eu disse, esse seminole dá para você aplicar em várias coisas. Então, eu já cortei na largura total, 1,40, todos eles. Eu monto o seminole e depois eu vou usando. Na medida que surge alguma oportunidade, alguma coisa que eu me lembro, esse vai ficar legal com aquele seminole que eu já tenho pronto, eu vou usando. Se você quiser, para experimentar, não fazer a largura inteira, você pode fazer, por exemplo, 40 centímetros de cada um dos tecidos, na altura que eu falei. O central, uma de 6 e uma de 3,5, e os das laterais 3 de 6 e uma de 3,5. Depois a gente vai montar dessa forma. O tecido do coraçãozinho sempre no meio e as 2 beiradas com os outros tecidos. Em uma das nossas faixas, a gente vai ter 6, 3,5, 6. E na outra faixa, a gente vai ter 6, 6, 3,5. Aí, depois de emendar todas as faixas, eu vou refilar, tirar aquela pontinha tortinha. E aí, eu vou cortar toda a minha faixa, as minhas 2 faixas, eu vou cortar com 3,5 de largura. Vou cortar vários pedacinhos, cortar a faixa inteira até ter vários pedacinhos de 3,5 de largura. Depois de cortados, eu vou emendar. Primeiro eu vou emendar de 2 em 2. Sempre vou pegar uma de cada montinho. Eu deixei separada. Num dos montinhos eu tenho a faixa central fina de 3,5. No outro montinho eu tenho a faixa central larga de 6. E aí eu vou colocar direito sobre direito. Pra gente não errar, a minha sugestão é que você coloque a faixa que tem a parte central de 6 centímetros, você coloca ela com o lado direito virado para cima, e aí você vem com o outro pedacinho que tem a parte central de 3,5 e você vai colocar sobre ela. Você vai fazer com que as costuras de baixo se encontrem. As de cima ficarão desencontradas para formar a cavinha do coração. Aqui eu já costurei todas de 2 em 2. E agora eu vou passar. Eu vou abrindo os meus pedacinhos de tecido emendado e vou deitando a costura. Eu vou pelo lado direito e assim com o ferro eu faço a minha costurinha deitar. Passo todas da mesma forma e deito a minha costura para o lado onde eu tenho a parte central de 6 centímetros. Você tá vendo que já dá para ver, a cada 2 que você monta, já é um coraçãozinho. Agora eu vou repetir. Vou pegar um coraçãozinho pronto, coloco sobre a minha base de corte
E venho com outro coraçãozinho e coloco lado direito sobre lado direito. E aí eu vou para a máquina novamente para costurar. Assim eu vou formar cada partezinha, terão 2 corações. Só que agora um coraçãozinho começa onde o outro termina. Observa a forma de encaixar. Como eles são colocados sempre na diagonal, você tem que prestar bastante atenção na forma que a gente vai colocando os nossos pedacinhos. Agora eu vou repetir toda a parte de passar. Vou passar cada duplinha de corações e vou novamente emendar. Agora eu vou ter pedacinhos, cada pedacinho com 2 corações, eu vou pegar 2 mais 2 e vou emendar. Gente, o seminole, ou melhor, o patchwork, é para quem tá com vontade de costurar. Se você tá com preguiça, não é o dia de fazer um patchwork. Patchwork é muita costura, muito passar. Você tem que gostar muito, tem que achar lindíssimo, porque é um trabalho muito gostoso de fazer, mas se você tá com preguiça, você não vai ficar costurando pedacinhos por pedacinhos. Mas o resultado vale muito a pena, fica muito bonito. Vou repetir, juntar as partes, sempre desencontrando ali no finalzinho do coração. E vou passar minha costurinha. Isso eu vou fazer até acabarem todos os pedacinhos, até a gente ficar com uma faixa completa de seminole e coração. E aqui eu vou mostrar para vocês que quando a gente emendar todos, a gente vai pegar o primeiro e vai emendar no último. A gente vai fazer um círculo, para que quando a gente cortar, a gente corte reto. A gente tá fazendo na diagonal, mas quando a gente for cortar para usar embarrado, para usar seja lá onde for, a gente vai cortar tiras retas. Então, vou emendar o primeiro no último, como você tá vendo aqui. Bom, aqui tá a minha faixa. E agora eu vou cortar. Como eu disse para vocês, a gente emendou na diagonal, mas a gente vai cortar na vertical. Então, simplesmente corto separando 2 corações. E aí, agora a gente vai usar na medida que a gente precisar. Eu vou começar usando num pano de prato. Então, eu vou mostrar para vocês que eu vou pegar o meu pano de prato, bem estiloso, pano de prato preto com bordado vermelho, e eu vou medir a minha faixa 4 centímetros a mais do que a largura do meu pano de prato, 2 de um lado e 2 do outro. Isso é pra gente fazer o acabamento. Agora, com a minha faixa já cortada no tamanho que eu vou precisar, eu vou tirar essas pontinhas. Você pode cortar mais rente ao coração, ou na parte de cima, por exemplo, você pode deixar um pouquinho, 1 centímetro a mais. Eu vou cortar rente ao meu coração. Vou deixar o mínimo necessário para que forme o coração inteiro, é claro. Eu gosto de cortar pelo lado do avesso, porque assim eu garanto que as minhas costurinhas estão todas deitadas. Se você cortar pelo lado direito, pode alguma costurinha estar virada para o outro lado e pode entortar na hora de você cortar. Tô cortando usando o meu cortador circular e uma régua de patchwork. Tudo isso tem que ser usado sobre a minha base de corte, porque assim ela não vou estragar uma mesa com o meu cortador e nem vou estragar o meu cortador passando sobre uma superfície que não é adequada. Depois de cortar, eu vou emoldurar o meu barrado com um debrum que eu cortei. Cortei 2 pedaços de tecido
medindo 3 centímetros de altura pela largura que tem o meu barrado. E vou costurar um na parte de baixo e outro na parte de cima do barrado. É só para dar um acabamento, vai ficar mais bonitinho no pano de prato. Para costurar o barrado, eu vou colocar o meu pano de prato com o avesso virado para cima e o meu barrado também com o avesso virado para cima. Vou colocar dessa forma e aí vou passar uma costura na parte de baixo, lembrando de deixar 2 centímetros sobrando de cada lado, que é o tanto que a gente vai precisar para fazer o acabamento nas laterais. E para esse acabamento eu já dobro para a parte da frente e alfineto nas duas laterais. A parte que tá sobrando eu dobro para frente e alfineto. Depois eu alfineto todo o meu debrum e vou passar uma costura de lado a lado. Feita a primeira costura, eu desviro meu barrado, viro meu pano de prato também para frente e coloco meu barrado para cima dele, pra gente fazer a costura na parte de cima e nas laterais. Na parte de cima eu dobrei meio centímetro pro lado do avesso, para que a gente passe a costura e não fique aparecendo o corte do nosso tecido. Agora eu vou alfinetar toda a parte de cima e a lateral e passar uma costura para prender todo o nosso barrado. Bom, e aqui tá o nosso trabalho já pronto. Eu mostrei para vocês aqui a aplicação numa toalhinha de mão e num pano de prato, mas como eu disse, a aplicação dessa técnica vai de peças de roupa até decoração de casa, onde sua criatividade te levar.